hoje, né, começaremos a falar propriamente daquele que foi realmente o fundador desse estilo de fazer filosofia, que é o Sócrates, né? Então, a citação que eu escolhi para a aula de hoje foi, né, tirada da sabedoria acumulada dos alunos respondendo na hora da prova, né, que Sócrates foi um divisor de águas na filosofia, né? Então, toda a prova que eu lia, geralmente a questão começava com essa abertura, né, do conhecimento, que não deixa de ser verdade, né? De fato, Sócrates foi o divisor de águas na filosofia. O estilo de fazer filosofia socrático foi algo radicalmente novo perante o que se fazia antes dele, né? O projeto de filosofia socrático, platônico, aristotélico é aquele que a gente propriamente pensa quando a gente fala do projeto de filosofia ocidental, né? Mas falando sério, a citação que eu de fato escolhi para hoje, né, é uma citação do Alcibíades, da personagem do Alcibíades, falando no banquete de Platão. A gente vai falar daqui a pouco melhor a respeito dessa cena. Mas eu acho que essa citação, né, caracteriza o fator importante, a importância do Sócrates. Ele diz assim, ele começa a fazer um grande elogio de Sócrates, e depois que ele termina de listar todas as virtudes, todos os aspectos positivos de Sócrates, ele fala, né, muitas outras virtudes, certamente, poderia alguém louvar em Sócrates, e admiráveis. O fato, porém, de a nenhum homem assemelhar-se ele, antigo ou moderno, eis o que é digno de toda admiração, né? Então, o ponto central é que na grande influência que o Sócrates teve em toda a história da filosofia, em toda a história do pensamento ocidental, foi justamente a força da personalidade dele, né? O impacto que ele teve, a impressão que ele causou nas pessoas a partir da maneira como ele vivia, da maneira como ele existia, de quem ele era. Afinal de contas, ele não deixou nenhum tratado escrito, ele não deixou nenhum conjunto de teorias prontas, mas era a maneira como ele vivia, a maneira como ele existia, que causou essa influência intelectual em toda a tradição, né? Tanto nos seus contemporâneos, e através do relato dos seus contemporâneos, em toda a tradição da filosofia ocidental. Então a gente vai falar um pouco a respeito dessa personalidade, né, porque ela foi tão... influenciou tanto, e alguns aspectos do pensamento do Sócrates. Então, justamente isso, né? Por causa dessa personalidade idiosincrática, o Sócrates é considerado o patrono da filosofia, né? O grande símbolo que representa o que é que seria o filósofo, né? Tanto em suas intenções, quanto em sua personalidade e suas motivações. Então, o Sócrates, de uma certa maneira, ele representa, né, ele afigura-se mais ou menos como aquela ideia de um símbolo, né, um símbolo que concretiza as características de que as pessoas que querem fazer filosofia, as pessoas que querem ser filósofo, tentam se espelhar nessa imagem, né? Ele serve como um guia, um norteador, né, de qual seria a atitude filosófica adequada, né? Se você quiser ser um filósofo, né, seja de alguma maneira aproximado, tal como Sócrates o foi, né? Então, na filosofia clássica, como a gente falou, o motivo pelo qual se ensinava a filosofia era para tornar as pessoas filósofas, né? Então, filosofia não se ensinava para ter uma bagagem cultural de anedotas, de curiosidades, né, ou de argumentos, ou para se conseguir uma profissão. Ensinava-se filosofia no período clássico para que a pessoa assumisse um modelo de vida, assumisse um modelo de existência. Então todas as escolas de filosofia clássica, né, o cinismo, o estoicismo, o epicurismo, né, os peripatéticos, os acadêmicos, etc., eles tinham um modelo de sábio, um modelo de vida, né, de qual o estudante deveria seguir, deveria se orientar. Então, o Sócrates, ele arqueia todas essas diversas e diferentes escolas, todas essas diversas e diferentes maneiras de ser filósofo, né? Ele, digamos assim, aproxima-se do que seria, né, o arquétipo do que é um filósofo, ou seja, o símbolo do filósofo que abarca as diversas variações de modelos de filosofia. Então, a influência que o Sócrates teve na história da filosofia foi tremenda, como essa orientação, né,
aquele negócio, se Sócrates não foi filósofo, ninguém foi. Né? Então, assim, se você está fazendo o que Sócrates fez, você está no caminho razoavelmente certo. Né? Acontece que o Platão, no livro 7 da República, ele fala que a filosofia não deveria ser ensinada para jovens. A filosofia só deveria ser ensinada para pessoas depois de 30 anos. A gente vai falar isso mais na frente, quando formos tratar da República. Mas o ponto é o seguinte: o problema é que se Sócrates simboliza, né, funciona como símbolo, como um arquétipo, o problema é que quando a gente faz uma imitação, a gente pode fazer imitação de duas maneiras. A gente pode fazer uma imitação fidedigna, ou a gente pode fazer uma imitação caricatural. Né? Então, qual a diferença de um retrato fidedigno e um retrato caricatural? Né? Uma caricatura, o que ela faz? Ela pega alguns aspectos sobressalientes, alguns aspectos, né, que são mais evidentes, mais claros, mais imediatamente vistos, e ela hiperboliza esses aspectos. Ela dá toda a ênfase, toda a atenção a esses aspectos que são mais notáveis, são mais visíveis. A diferença é que um retrato fidedigno, além de representar essas características mais aparentes, ela também dá igual atenção aos detalhes menos claros, os detalhes menos evidentes, mas os detalhes que dão o contrapeso adequado para dar o balanço às características sobressalientes. Então, muitas vezes, né, quando a gente está começando a fazer filosofia, começando a conhecer poucos aspectos e poucos fragmentos da filosofia, a gente percebe alguns aspectos que são sobressalientes, que dá logo na cara, algumas atitudes, algumas, né, atividades que dão logo na cara, e justamente por elas trazerem atenção a nós, a gente, né, hiperboliza e foca todo o nosso esforço apenas nessas características. Né? Esse é a grande crítica do Platão. Né? O Platão dizia que a filosofia tem esse jogo de perguntas e respostas, e muitas vezes os jovens eles se atentavam a esse negócio de fazer perguntas e respostas e ficavam nesse jogo como se fosse meramente um jogo, né? Sem se atentar à busca pela verdade. Então, é muito importante a gente ter cuidado, né, quando a gente for imitar qualquer coisa, aprender através da imitação, a que nós não transformemos, né, o retrato daquilo que a gente admira em uma caricatura. Né, que a gente se atente não apenas àqueles práticas que são mais evidentes e mais claras, mas que também saibamos, né, dos detalhes menores que dão o contrapeso adequado. E ao longo do curso a gente vai falar mais a respeito dessa figura do Sócrates. Isso aí é quando eu fui lá no museu, né, encontrei Sócrates lá no museu, um busto dele do século II romano. Aí fiquei muito feliz quando encontrei, tirei uma foto e compartilhar com vocês, que eu achei que foi um momento muito feliz na minha vida. O quê? Então, quais são algumas características da prática socrática, né? Do jeito que Sócrates fazia a filosofia, do jeito que Sócrates vivia, né? Lidava, liderava, orientava a sua vida. Primeiro ponto, a questão da humildade na sua pretensão intelectual. Humildade na sua pretensão intelectual. Então Sócrates ele criticava os três projetos que a gente falou brevemente, porque eles alçavam algo além do que é capaz da humanidade. Então diz que um dos grandes problemas do saber artístico, o saber artístico, mito poético e também do saber político, é que eram conhecimentos inconsistentes. Então, os artistas, eles uma hora falavam uma coisa, outra hora falavam outra, né? Dizia que os deuses que deviam ser perfeitos cometiam um bocado de fuleiragem que nós humanos cometemos, né? Ou seja, as concepções da realidade do discurso mito poético para o Sócrates era bastante inconsistente com a realidade, né? Então, ele achava problemático pessoas que arvoravam ter o conhecimento, né, da realidade, tal como foi contado pelos deuses nos seus ouvidos, né, contado pelas musas em seus ouvidos, e eles geram um discurso totalmente inconsistente. O problema do projeto dos pré-socráticos para o Sócrates
é que ele era um projeto infrutífero. A gente falou bem pouquinho dos pré-socráticos, mas cada pré-socrático ele meio que vinha com a tese. Passou o geral aí? Pode. Vai passando aí por aí. Então o problema dos pré-socráticos é que cada um meio que dava uma ideia a respeito da arqué, uma ideia a respeito da origem de todo o universo, só que ficava naquele negócio, é água, é fogo, é terra, né? Ficava aí meio que especulando e não chegava a canto nenhum, né? Não chegava a nenhum conhecimento realmente sólido e seguro. Então o Sócrates ele deixou de seguir essas especulações a respeito da natureza, do cosmos e etc. E voltou-se às questões humanas, aquilo que está mais próximo e mais íntimo a nós. Ou seja, se a gente não sabe nem a respeito das coisas humanas, daquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia, como é que a gente vai especular para coisas, né, macrocósmicas, da origem de todo o universo, desde antes que os seres humanos existiam? E ele criticava os sofistas, porque os sofistas eram demais presunçosos, né? Eles diziam, eles julgavam ter conhecimento de tudo a respeito de qualquer coisa, algo que é impossível, e mais que poderiam ensinar a toda e qualquer pessoa a se tornar pessoas virtuosas, né? Ou seja, os sofistas eles queriam abraçar o mundo, né? Ou seja, para o Sócrates era uma propaganda falsa, uma propaganda impossível realizar o projeto sofístico. Então, algumas características do que ele fazia. Primeiro, essa investigação total, né? Então, o Sócrates ele questionava todos os aspectos da vida comum, da vida cotidiana, sem, digamos assim, nenhum pudor, no sentido de que ele não tinha assunto que era tabu para ele, não tinha perspectiva que seria tabu para ele. Então ele não se censurava a fazer questões, a investigar aquilo que parecia ser verdade para ele, com medo de desagradar as pessoas, com medo de ferir a sensibilidade das pessoas. Então ele, orientado pela busca da verdade, colocava isso como prioridade máxima, independentemente de se as pessoas estariam, se ele estaria criticando algo que é sensível para os valores das pessoas. O segundo ponto é que, contrariamente aos sofistas, o Sócrates ele não cobrava pela sua prática. Esse é um ponto importante, porque o Sócrates ele entendia que a filosofia ela só poderia ser feita entre amigos. A filosofia só poderia ser feita entre pessoas que tivessem valores em comum, sendo esse valor a busca pela verdade, a honestidade, né? E tendo como finalidade conhecer melhor a realidade. Então, ao contrário dos sofistas, que diziam que qualquer pessoa que pagasse para eles sairiam com conhecimento, o Sócrates não, ele não via atividade intelectual como um serviço que poderia funcionar em toda e qualquer pessoa contanto que pagasse, né? Tal como, sei lá, uma operação médica. Não, né? A atividade filosófica requer a participação voluntária das duas pessoas, né? De aderirem aos valores de busca pela verdade, honestidade, etc. Então não é algo que você pode simplesmente fazer com qualquer pessoa, mas apenas aqueles que buscam em comunhão a verdade. Não só isso, mas ele via também a atividade filosófica, não primordialmente como serviço aos outros, mas como serviço para ele próprio. Então ele via a atividade filosófica como maneira dele próprio se melhorar. Então ele não se via como, né, tendo uma profissão ao discutir filosoficamente com as pessoas. E o outro ponto relevante para ele, que está atrelado com essa questão do desemprego também, é que para o Sócrates a filosofia era algo oral. A filosofia era feita oralmente. Então, como a filosofia tinha que ser feita entre amigos, né, não faria sentido você colocar em formato de escrita. Afinal de contas, quem é que vai pegar o seu texto e ler o seu texto? Né? Um bocado de desconhecido que você não sabe de onde veio, não sabe para onde veio, não sabe quais são as suas intenções.
Mais do que isso, a atividade filosófica tem que ser uma atividade em tempo real. Né? Esse jogo de perguntas e respostas e processo de pensamento, né, em loco, em realidade. Então, toda a atividade filosófica do Sócrates era uma atividade oral, feita com pessoas próximas, pessoas amigas e pessoas que entravam nesse percurso, entravam nessa atividade. Tem diálogos de Platão que ele critica a forma da escrita como uma maneira adequada para filosofar. Né? Justamente por isso, porque ele diz assim, o texto não tem como se defender. Então, se você pega um texto da pessoa, você pode distorcer o que ele está dizendo. Já se você está discutindo em loco com a pessoa e você distorce as suas palavras, a pessoa pode se defender. Não é isso que eu estou falando, não. Você está, né, distorcendo minhas palavras. Então, o problema do texto para ele, um dos problemas do texto para ele é esse, né, que faz com que as pessoas possam distorcer e faz com que as pessoas que estão participando da atividade intelectual não necessariamente tenham as comunhões de valor de busca pela verdade, que é imprescindível para a atividade filosófica. Né? O controle é de vocês. Outro aspecto crucial da filosofia socrática é que ele partia a sua investigação da opinião comum. Então ele começava as suas investigações a respeito daquelas temáticas comuns a partir do que as pessoas pensavam delas. Como Sócrates estava investigando valores humanos, temáticas humanas, temáticas universais a todos nós. Então, ele estava tentando investigar a respeito do amor, da justiça, da coragem, da temperança e por aí vai. Ora, todos nós temos alguma noção do que é que significa todas essas coisas. Todos nós temos alguma intuição, alguma noção do que é que significam todas essas coisas. Então, Sócrates ele começava a sua investigação a partir dessas intuições que as pessoas tinham. Né? Então, ele chegava questionando as pessoas sobre o que elas já pensavam a respeito do amor, da justiça, da temperança e da coragem. E a partir disso ele ia testando para ver em que medida essas opiniões comuns se sustentam, né, até onde elas conseguem explicar seus limites e quais seriam soluções mais plausíveis e mais refinadas para definir esses valores que a gente já conhece. Né? Tratando-se de fenômenos humanos, a gente pode, a partir de nossa própria intuição, checar, testar, né, em que medida os argumentos são válidos ou não são válidos. Diferente da gente estar especulando a respeito de coisas transcendentais, de questões naturais e etc. A gente vai falar um pouco mais na frente sobre como é que funcionava esse jogo, qual era o objetivo dele e por quais meios ele tentava chegar, né, partindo da opinião comum a definições mais precisas. Então, isso aqui é um quadro que uma estudiosa especialista fez a respeito todos os registros históricos que tem de Sócrates falando com outra pessoa. Todos os registros históricos textuais de Sócrates conversando com outras pessoas. Isso é só para vocês terem noção do quanto ele interagia diretamente com aquela sociedade, com aquele meio intelectual dele. Você tem aqui, esse é o ponto de partida do Sócrates, e as linhas vermelhas são as conversas diretas que ele tem com as pessoas. Então você tem, né, esse círculo aqui, os intelectuais em geral. Esse círculo é o círculo socrático. Esse aqui é o círculo dos sofistas. Esse daqui são dos filósofos, de outras cidades que geralmente passavam por Atenas. Esses aqui são outros alunos que não faziam parte do círculo íntimo socrático, geralmente alunos de outras cidades que passavam pouco tempo em Atenas. E esse aqui é, né, outras figuras de Atenas, né, só para vocês terem noção, né, do quão ativo, do quão conhecido, do quão ele fazia parte, né, dessa investigação em comum. E as linhas cinzas
são contatos indiretos, né? Tipo, Sócrates falou com fulano e fulano falou com cicrano, né? Ou seja, o quanto ele estava realmente presente no debate público da sua época, como ele se fez conhecido e como ele, né, dedicava a sua vida inteira a essa atividade intelectual. Então, outra característica importante do Sócrates é a sua indiferença à exterioridade. Então, vou contar a história para vocês daquela cena que o Alcibíades falou, né? Essa é uma cena que se passa no famoso diálogo do Platão, o diálogo do banquete, o diálogo do simpósio. O diálogo do simpósio se trata de uma festa em que um poeta foi premiado, o Agaton, ele foi premiado, ganhou o primeiro lugar na peça, e o pessoal foi comemorar, né, essa vitória. Então eles passaram a noite inteirinha enchendo a cara, e no outro dia estava todo mundo de ressaca. Aí foram fazer a segunda festa, né? O pessoal gostava de festejar nessa época. Então nessa segunda festa, aí sim, né, que se trata o acontecimento do banquete. Sócrates foi lá, todo arrumado, tomou banho, botou a sandália dele, né, na beca, né? Chegou lá, como estava todo mundo ressacado, eles tiveram uma ideia, em vez da gente ficar enchendo muito a cara, bora todo mundo tomar uma de leve só, tranquilo. Em vez de a gente ficar fofocando besteira, bora fazer um elogio ao amor, né? Então o tema do banquete é o amor. Então cada participante do banquete vai fazer um elogio ao amor. Depois que todo mundo faz o seu elogio ao amor, e Sócrates faz o seu elogio ao amor, chega Alcibíades, totalmente embriagado, de outra festa, né, chutando balde, né, gritando, né, querendo ficar lá, não sei o que lá, e aí, bora tomar uma, não sei o que lá. Aí quando está chegando em Agatão, ele olha, tá Sócrates lá. Ele fica indignado. Não, mentira que Sócrates está aqui, né? Não, mentira, ele está logo junto de Agatão, que é o cara mais bonito da festa, vê? Fuleiragem. Aí o pessoal diz, não, Alcibíades, se tu quiser ficar nessa festa, tu vai ter que fazer um elogio ao amor. Essa é a regra pra gente fazer a festa. Ele disse, nada disso, eu tô muito embriagado, cara, não dá não. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou elogiar Sócrates. Já sabe, né? Então, Alcibíades vai contar o seu caso com Sócrates. Pois bem, vocês devem ter noção, né, a respeito da prática de pederastia, né, no mundo antigo, tanto em Grécia como na Roma. A ideia de que um homem mais velho, né, orientava um mancebo na vida pública, na vida intelectual, e geralmente tinha uma relação erótica entre os dois, né. Um grande exemplo, um exemplo histórico desse aí é o Júlio César, né? O Júlio César, ele se vangloria do fato de ter escolhido um patrono muito bom que realmente alavancou a carreira política do Júlio César. Então Alcibíades, ele estava andando pela cidade e viu Sócrates, Sócrates aí parece ser um bom mentor, né? Vamos chegar nele, né? Só que Alcibíades, ele era conhecido como o rapaz mais belo da época da Grécia. Tem uma anedota que diz: Aquiles era considerado o herói mais belo, né? Aí o pessoal diz, se Aquiles não fosse tão belo quanto Alcibíades, Aquiles não seria belo, né? Ou seja, o cara era comparado com Aquiles, né? Então, Alcibíades viu Sócrates andando para cima e para baixo, né? E aí começou a dispensar o seu escravo, né, e ficar conversando com Sócrates. O escravo geralmente acompanhava os mancebos para, né, afastar possíveis assédios de homens mais velhos, né? Então Alcibíades dispensava a vela, né, e ficava lá conversando com Sócrates. E Sócrates nada de se interessar para Alcibíades. Aí iam malhar, né, iam lá para a academia, e nessa época o pessoal fazia ginástica pelado, né? Não é muito diferente de hoje em dia não, né? Agora imagine no calor que era, né, na Grécia, o pessoal fazer academia. E a academia para malhar Sócrates, aí iam malhar lá os dois pelados, né, não sei o que lá. E Sócrates nada, né? Tipo, totalmente indiferente. Pai, já sei, vou chamar Sócrates para jantar lá em casa. Aí chamou Sócrates para jantar na casa dele,
Chegou Sócrates lá, comeu, juntou tudo direitinho. Beleza, Alcibiades, valeu, obrigado, tchau. Ainda lasca. Vou chamar de novo. Aí chamou de novo e ficou lá enrolando Sócrates, né? Sim, Sócrates, mas vem cá, como é que negócio? Tu só sabe que nada sabe, é? Mas é pra conhecer a si mesmo, é? Aí como é que eu vou saber, me conhecer se eu não sei? Aí fica lá aquele papinho, bora até... Eita, Sócrates, tá tarde, né? Por que tu não dorme aqui? Aí só que tá bom, bora lá dormir. Aí foi lá dormir, os dois no mesmo quarto. Aí no silêncio lá da noite, né? Aí de repente, Sócrates... Tá frio, né? Vem pra aqui, pra debaixo da coberta, tá muito frio. Aí Sócrates, tá bom, bora lá dormir. E Alcibiades disse que foi a mesma coisa de ter dormido com o pai dele ou com o irmão dele. Só que não fez nada, tava nem aí interessado. Ele ficou muito indignado, né, enfurecido. E disse, né, vou lá soltar real com Sócrates, né? Vou lá, né, chegar para Sócrates e soltar a real. Aí chegou Sócrates, né? Vem cá. Tu é um cara, assim, muito sábio, muito inteligente, etc. Mas tu é feio, assim, né? Eu sou um cara jovem, mas sou um cara bonito, assim. A gente não faz um troca-troca, né? Assim, tu me ensina a tua sabedoria, tanto, enquanto eu te empresto minha beleza, e por aí vai. Sabe o que Sócrates respondeu? Ele disse, Alcibiades, parece que essa troca que tu está oferecendo, só quem tem a ganhar é você. Por quê? Tu estás querendo que eu lhe dê sabedoria enquanto só me entregas beleza. É a mesma coisa de você querer que alguém lhe entregue ouro e você entregue de volta bronze. Quem aceitaria um tipo de troca dessa? Né? Algo muito mais valioso, a sabedoria, com algo efêmero, como a beleza, né? Alcibiades ficou lá de cara, né? E por causa disso que ele ficou totalmente indignado quando encontrou Sócrates lá na festa. Depois do fora desse, né? Mas ele conta, né, a respeito do Sócrates, eu não sei se vocês sabem, mas Sócrates era um soldado. Assim, todo cidadão ateniense era um soldado. E Sócrates, ele ia lá à guerra, né, tem relatos das batalhas que ele participou e etc. E Alcibiades começa a falar do Sócrates no exército. Então Sócrates no exército, Alcibiades diz que ele marchava sem reclamar nada. Que enquanto o pessoal ficava escondido na sombra por causa do calor, Sócrates estava lá de boa no sol. O pessoal estava com frio, Sócrates, né, sem cobertor, sem nada, andando descalço, na neve, sem reclamar. Que Sócrates era o primeiro a se acordar e o último a dormir. Ficava lá olhando para as estrelas e tudo mais. Não fazia questão da comida, né, da ração, se estava muito, se estava pouco. E que numa das batalhas, quando Atenas perdeu essa batalha para o aliado de Esparta, quando todo mundo estava fugindo, todos os atenienses estavam fugindo desesperado, Sócrates estava lá fugindo totalmente consciente, né? Guardando as suas armas ainda, olhando os inimigos vindo, né, sem se desesperar nem nada. Que inclusive Alcibiades estava prestes a ser capturado pelos inimigos e o Sócrates foi lá e resgatou o Alcibiades, né, de ser capturado. Então é por isso que Sócrates é conhecido como o patrono dos boy magia também, não apenas o patrono da filosofia. Então, né, essa personalidade, né, de Sócrates não ser afetado nem pelos desconfortos. Vai vir, não? Ah, sim. Bom, tem gente ali? Tem uma cadeira aqui. Então Sócrates não era afetado nem pelas tentações positivas, nem pelos desconfortos negativos, né? A indiferença que Sócrates tinha à exterioridade era, né, ele não se deixava afetar pelas tentações de recompensas e prazeres, nem pelos desconfortos dos desprazeres, né? Ele fazia aquilo que ele deliberava como adequado, deliberava como correto, deliberava como certo. E um outro aspecto importante da personalidade de Sócrates é como ele morreu. Pega a cadeira aí. Então,
a maneira como Sócrates morreu. A gente vai ver isso mais na frente do trabalho de vocês com mais detalhe. Né? Vocês bem sabem que ele foi acusado de corromper a juventude e de não acreditar nos deuses. Não é isso? E aí o Sócrates, ele, em última instância, ele recusou parar de fazer a filosofia. Foi dado a ele a oportunidade dele continuar em Atenas, contanto que ele parasse de fazer a filosofia, parasse a atividade filosófica, a investigação. Mas o Sócrates, ele disse que não, né, que uma vida não investigada, uma vida não filosófica, não valia a pena ser vivida. Né? Então, nesse momento de confrontação com a validade de suas ideias, esse momento de escolher entre agir de acordo com suas ideias ou sofrer a pior das consequências possíveis, ou uma das piores consequências possíveis, que seria a morte, né? O Sócrates escolheu, sem titubear, sem pestanejar, sem se desesperar, sem ficar, né, trêmulo e descontente, etc. Ele aceitou de maneira impassível a sua morte, né? Ou seja, colocando valor à vida intelectual acima, né, de uma vida que contrariasse esses valores, contrariasse as suas crenças. Né? Mas quando vocês forem apresentar o trabalho a respeito da apologia de Sócrates, a gente vai falar melhor a respeito disso. Então, quais são... a gente vai falar do trabalho em grupo na próxima aula. Então, quais são algumas características do pensamento socrático? Justamente, Sócrates não deixou nada escrito. Tudo que a gente sabe é a partir da maneira como ele viveu e dos relatos dos seus discípulos. Então, assim, em última instância, fica difícil a gente, né, saber exatamente o que ele pensava. Né? A gente tem que reconstruir o que é que seria o pensamento dele a partir desses testemunhos e a partir da maneira como ele vivia. Né? Em que medida a vida dele reflete o seu pensamento, em que medida os relatos têm algum ponto em comunhão que apontaria para o seu pensamento. Né? Então, isso é tentando, né, cristalizar alguns aspectos que seriam ideias dos próprios Sócrates, separadas das ideias propriamente do Platão, que é a principal fonte que a gente tem do Sócrates. Primeiro aspecto é o conhece-te a ti mesmo. O conhece-te a ti mesmo como princípio epistemológico, digamos assim. Ou seja, tomar a nossa própria interioridade como o ponto de apoio, né, o ponto de apoio para as nossas crenças, o ponto de apoio para as nossas teorias. Né? Então, todas aquelas ideias, hipóteses e crenças que a gente vai propagar, que a gente vai argumentar, que a gente vai falar publicamente, devem estar, em última instância, fincadas naquilo em que nós somos, naquilo em que nós vivemos, naquilo que a gente sabe a respeito de nós. Então, a ideia da gente conhecer, né, nos conhecendo, nós conhecemos também as outras pessoas. E conhecendo as outras pessoas, nós também nos conhecemos. Então, é justamente nesse jogo dialético, né, onde eu mostro, olha, eu estou vendo a realidade dessa maneira. Como é que você está vendo a realidade? Aí você vai confirmar, de fato, parece ser dessa maneira. Ou não, é de uma outra maneira. Então, eu dando o meu testemunho da maneira mais honesta, clara e reta possível, e você dando o seu testemunho da maneira mais honesta, clara e reta possível, e os dois compromissados a entender melhor a realidade, né, nesse jogo de duas pessoas, né, eu vou estar me conhecendo e conhecendo você, e vice-versa, a mesma coisa. E a partir disso a gente conhece melhor a realidade. Né? Então, o ponto central, né, do conhece-te a ti mesmo trata-se dessa relação, né, da busca da integralização da sua alma, da sua psique, da sua mente, e a partir dessa integralização você conhecer a realidade. Outro aspecto importante do Sócrates é a questão da virtude. Né? A filosofia clássica como um todo, ela estava primordialmente preocupada em saber como viver melhor. Né? O grande problema da filosofia clássica é que maneira nós devemos agir para levar uma vida melhor, para sermos pessoas melhores. Então, o Sócrates, como fundador da filosofia clássica, essa era a grande preocupação dele. Acontece que ele associava a virtude, a arete, com conhecimento. Ou seja,
A finalidade do ser humano é conhecer a realidade e nós tornamos-nos pessoas melhores na medida em que conhecemos a realidade. Conhecemos a realidade e nos conhecemos a nós mesmos. Ou seja, não é conhecimento no sentido de você decorar todas as seleções que já foram campeãs na Copa do Mundo, né? Não é conhecimento assim qualquer coisa, mas conhecimento de si e a partir do conhecimento de si, conhecimento do mundo. Então ele dizia que virtude decorre do conhecimento. Basicamente, qual é o argumento dele? Ele parte de um princípio bastante plausível. Ora, ninguém faz algo ruim para si mesmo de propósito. Ninguém faz algo, ninguém age para piorar a situação que está de propósito. A gente só age em busca de melhorar o que a gente, melhorar a nossa situação. Então ninguém de propósito age para procurar o pior para si. A gente só age para procurar o pior, o melhor, né? Porém, qual o problema disso? Então vamos supor, se vocês soubessem que vai ter uma blitz aqui na saída da UFPE, em todas as saídas da UFPE, e que a blitz está parando todos os carros para fazer o bafômetro, vocês beberiam, tomariam uma, antes de pegarem o carro e passariam pela blitz? Mas a questão é, se ninguém faria isso de propósito, por que as pessoas bebem, pegam o carro e são paradas em blitz? Elas esperam não ser paradas em blitz. Porque elas não sabem que vai ter uma blitz e você pega. Elas acham que vão beber e vão dirigir e não vão ser pegas. Então, as pessoas, se ela soubesse que seria pega, ela não faria. Então ela só agiu porque ela não conhecia a consequência do ato dela. Então o argumento do Sócrates é que as pessoas só fazem coisas viciosas, só fazem coisas más, porque elas não conhecem as consequências de longo prazo das suas ações. Mas, por exemplo, uma pessoa que fuma, ela tem aquela advertência no cigarro, ela sabe que o fumo promove o câncer, mas é um vício que ela possui e ela não desiste daquilo. Ela não tem consciência, ela sabe daquilo e perpetua essa luta. Certamente a ideia de Sócrates tem alguns problemas. Aristóteles vai falar desse problema. A gente vai falar isso mais na frente em Aristóteles. Aristóteles vai tentar solucionar algumas das dificuldades da perspectiva do Sócrates. Talvez Sócrates diria, talvez a pessoa quando começou a fumar não soubesse que ela não iria conseguir parar. Talvez ele diria isso. Sim, exato. Ele acha que vale mais a pena o prazer do que o câncer. Acho mais gostoso o prazer do que o câncer. Então assim... Isso. Talvez eu nem esteja viva daqui até lá para ter o câncer. Isso, acho que vale a pena. Só depois eu passo para você. O Sócrates diria que o grande problema do vício é o quê? As pessoas agem de uma maneira sem integralizar a perspectiva de longo prazo de suas vidas. Então, justamente, o cara está fumando e ele conhece o prazer de fumar. Só que ele não tem noção do sofrimento que é sofrer câncer, digamos. Né? Então, como ele desconhece o que é realmente esse sofrimento, ele acha que esse prazer vale a pena. Mas se ele realmente integralizasse a visão, né, do que é passar por um câncer e tudo mais, se ele tivesse esse conhecimento, ele não faria isso. Né? Mas isso está mais... Assim, o Sócrates está mais também nessas questões nossas pessoais, mas também ligado nas questões das inter-relações pessoais. Né? Mas queria falar uma coisa? Mas justamente, qual é um dos grandes problemas da visão do Sócrates? Se você identifica virtude com conhecimento e vício com ignorância, o que é que você... Qual o grande problema que você tem? Diga para o direito, vamos supor. Tentar reformular.
vamos supor que a gente aceita essa ideia do Sócrates. Não, as pessoas só fazem maldade porque elas não sabem, porque elas são ignorantes, porque elas desconhecem. Né? Se você aceita isso, todo mal que é feito é por ignorância. O que a gente não pode fazer com as pessoas? A gente não pode responsabilizar as pessoas pelos seus atos negativos. Porque se a pessoa não sabe em absolutamente que um ato, assim, pensa em absolutamente mesmo. Vamos supor que eu acho que eu vou aqui desligar a luz e quando eu desligo a luz, assim, todo mundo da sala morre. Metade da sala morre. Perto aqui, se interruptor, metade da sala morreu. Né? Qual metade? Daqui para lá ou daqui para lá? Certo? Apertei o interruptor, metade da sala morreu. Vocês podem me responsabilizar pela morte de metade da sala? Se o senhor não sabia. Assim, óbvio, né? O ponto é esse. Que pessoa em sã consciência imaginaria que apertando isso aqui iria matar metade da sala? Qualquer pessoa em sã consciência acharia que apertando isso aqui ia apagar as luzes. Quem deveria ser responsabilizado é quem fez a armadilha. E não quem o incauto que passou e apertou. Então, conhecimento é um dos aspectos que a gente usa para imputar culpabilidade nas pessoas. Mas se você identifica, dizer que as pessoas só agem mal, de maneira má, viciosa, por ser ignorantes, você está meio que dizendo que as pessoas não têm culpa das suas ações mais. Né? Então, esse é um dos problemas, né? Como outros também já tem por aí. Mas a gente vai tratar esse problema do conhecimento e da virtude no Aristóteles, que o Aristóteles chama o problema da acrasia, que é a falta de força de vontade. A falta de força de vontade é quando a gente sabe que uma coisa é certa, a gente quer fazer a coisa certa, mas mesmo assim a gente fraqueja e não faz a coisa certa. Tipo, quando a gente vai estudar e fica vendo vídeo de gatinho, né? A gente quer estudar para a prova, a gente sabe que a gente tem que estudar para a prova, mas fica lá vendo vídeo de gatinho, mas a tarde inteira, né? Assim, faltou a força de vontade de implementar aquilo que a gente sabe a respeito do mundo. O Aristóteles vai tratar desse problema mais para frente. Então, outra parte digamos assim, do pensamento socrático é a questão do autodomínio. Isso também estava presente em todo o mundo clássico, em toda a filosofia clássica. Né? Ou seja, que a gente deve trabalhar, né? Uma das finalidades, a gente deve conhecer a nós mesmos, né? Para, através desse conhecimento, termos um maior autodomínio de nós. Né? Para que possamos escolher as nossas ações no mundo, para que nós não fiquemos que nem folhas ao vento, simplesmente reagindo às circunstâncias externas, mas que possamos ter uma força dentro de nós que vai escolher, né? Tal como Sócrates resistiu aos encantos de Alcibíades e tal como Sócrates resistiu, né, aos desconfortos da guerra para fazer aquilo que ele julgava ser o correto. Né? Então a gente conhece, né, a realidade, nos conhecemos para que possamos tomar as rédeas da nossa própria existência. Não é simplesmente um conhecimento tolo qualquer, mas é um conhecimento para termos autonomia, autoridade, né, em nossas vidas. Então, a virtude seria esse autodomínio da gente escolher deliberadamente quem nós somos. Né? Então, autodomínio é, né, colocado como... Não, pode falar. Só que você vai pensar no conceito de idade. Sim, vai falar também desse. Vai também. Então, né, hoje o problema que o Aristóteles vai tratar é o que? A acrasia, né? Falta de força. Né? Então, o autodomínio, né, é chamado encrateia, né? A pessoa que tem um poder sobre si. Outros sinônimos usados, né? Autonomia, autarquia ou ainda liberdade. Né? Então, a concepção de liberdade seria essa concepção de você ditar quem você é, as suas próprias ações no mundo e não simplesmente reagir às suas circunstâncias. Esse aqui é um quadro do Sócrates tentando tirar o Alcibíades da sem vergonhice, né? Da vida de luxúria. Qual é desse quadro? Não sei. Mas procurar Sócrates, Alcibíades. Tem vários pintores que já pintaram esse tema. Tem vários pintores que trataram desse tema. É um dos temas recorrentes na história da nossa arte. Né? E é justamente a eudaimonia. Né? Então a gente tem que nos conhecer e conhecer a realidade para que possamos ter autonomia. E aí o Sócrates, né, para que a gente vai ter autonomia? Né? Com que propósito? Por que eu vou decidir e ter, né, autoria sobre as minhas próprias ações? Por que não simplesmente reagir ao meio? Ele diz que justamente, sendo essa a finalidade do ser humano, dirigindo a nossa vida, né, sendo o próprio autor da nossa existência, nós atingimos a eudaimonia. Então, eudaimonia é um termo que é comumente traduzido como felicidade.
felicidade, né? Porém não é felicidade no sentido de júbilo, né? De êxtase, de uhul, né? Eudaimonia, originalmente, vem do bom daimon, né? Um bom daimon. E daimon, que significa demônio, mas demônio não no sentido de capiroto, Beelzebub, né? Satanás, etc. Mas daimon, no grego radical, significava uma força divina não reconhecida. Então você tem Theos, que é um deus identificável, tipo Afrodite, Ares, não sei o que lá. E o daimon é uma força que vem, né, de você não sabe de onde, mas, né, você não sabe que deus seria esse. É uma força, né, que está para além das suas próprias competências, mas que lhe puxa para cá ou para lá e você não sabe exatamente o que é. Então a felicidade seria, né, buscando a raiz da palavra, quando você tem uma boa força lhe guiando, lhe orientando na sua existência. Ou seja, talvez, fazendo um anacronismo muito troncho, análogo a um anjo da guarda. Né? Ou seja, alguém que lhe guia, lhe orienta para existir de maneira boa, existir de maneira adequada. Então a felicidade era a ideia de você viver bem, viver de maneira excelente, viver de maneira virtuosa. A gente usa esse termo felicidade, né? A gente usa a palavra feliz também nesse sentido de fazer bem algo. Né? No futebol o pessoal fala direto, né? Ele foi feliz nesse chute, ele foi infeliz nesse chute. Ou seja, ele fez bem ou fez mal essa finalidade. Né? Ou seja, uma vida feliz é quando você existe de maneira excelente, quando você existe de maneira virtuosa. Então a gente vai complicar um pouquinho aqui agora, tá bom? Isso aqui eu vou tentar explicar como é que funciona a discussão lá, o processo socrático, para ele definir os termos. Tem filosofia da linguagem, a gente tem dois conceitos chamados a extensionalidade de um conceito ou a intencionalidade de um conceito. Então o que é a extensionalidade de um conceito? A extensionalidade é os exemplares, cada um dos exemplares que estão contidos em um conceito. Então, por exemplo, se eu digo os alunos de Direito 2018.2 da UFPE, a extensionalidade desse termo seria o nome de cada um de vocês, a enumeração de cada um de vocês, né? Os exemplares que são contemplados por esse termo. Já a intencionalidade seria o critério pelo qual a gente fez essa demarcação. Então o critério seria as pessoas que passaram no vestibular da UFPE, né, e escolheram a segunda entrada. Outro exemplo, né, se eu digo o termo lá, goleiro de futebol, a extensionalidade de goleiro de futebol seria Buffon, Magrão, Cacilhas. Né? Você vai listando cada um daqueles que estão contemplados pelo termo goleiro de futebol. Já a intencionalidade é o critério de eu agrupar todas essas pessoas, todos esses indivíduos. O critério de goleiro de futebol é você usar as mãos defensivamente no jogo de futebol. Tá claro isso ou ainda está difícil? Se quiser eu posso dar 500 milhões de exemplos, assim, de tentativas. Tá tranquilo? E se eles usavam para explicar as coisas? Isso aqui é um conceito de filosofia da linguagem, já mais moderno. Perdão? Eu vou mostrar como Sócrates tentava articular essas duas coisas para esclarecer os conceitos. Mas é importante que vocês tenham claro essa diferença de extensão e intenção antes da gente começar. Tá tranquilo? Intenção, por exemplo, diga um conceito, sei lá, o conceito ator global. A intencionalidade de ator global são aquelas pessoas que trabalham atuando para a Globo. Esse é o critério. A extensionalidade seria todas as pessoas que têm essa característica. Tá tranquilo? Ou quer outra? Não. Tenta me dar um conceito que é claro para você. Um termo, alguma coisa assim. Sei lá. Blockbuster. Sabe o que é blockbuster, não? Quem joga
Não, blockbuster são filmes que fazem muito sucesso, né? Assim, tipo, filme hollywoodiano que faz muito sucesso. Tipo, sei lá, como é aquele... Transformers. Hã? Deu exemplo da sala. Exemplo da sala. Não, blockbuster é uma marca de alugar que escolheu esse nome fazendo referência a esse fato. Mas nosso nome, por exemplo, extensão são os exemplos daquela categoria e intenção é a definição. Levanta a mão quem é da turma UZ. Pronto, essa é a extensionalidade de alunos de UZ. Essa é a extensionalidade de alunos de UZ. Certo? Qual é a intencionalidade de alunos UZ? São as pessoas que frequentam, que fazem parte, blocados, que estão lá cadastrados no SIGA como pessoas UZ. Ficou melhor agora ou não? Tipo, um é definição e o outro é o exemplo da definição. Um é o critério pelo qual a gente faz a definição e o outro são todos os exemplares que se enquadram nesse critério. Todos os exemplares que se enquadram nesse critério. Tá melhor agora ou... Hã? Eu ia falar, tipo, por exemplo, de óvulo. Não? Aí o critério de óvulo, quando você não tinha que né? Isso. Aí os óvulos, coração. Isso. A extensionalidade seria coração. Isso. E a intencionalidade seria os critérios, né? O motivo pelo qual você colocou todas essas coisas num grupo só. Num balaio só. Então, como é que Sócrates tenta fazer, né? Esclarecer os conceitos, investigar os conceitos? Como a gente falou, ele vai partir das opiniões comuns. Então Sócrates vai lá no mercado de prazeres, né? Vai chegar para a pessoa no mercado de prazeres e vai perguntar: ei, cara, vem cá, o que é coragem para tu? Aí cara diz: rapaz, coragem para mim é você, né, ver um cara assim 2 vezes o teu tamanho e tu dá um tapa na cara dele. Isso é coragem, né? Ok, tudo bem. Aí chega: e tu, cara? Qual é coragem para você? A coragem, o cara pegar ônibus no dia de jogo de esporte Santa Cruz, velho. Final do estadual, o cara subir lá no ônibus, fazer surf no ônibus e tudo mais. Né? Então ele vai pegar as várias maneiras das pessoas conceituar coragem, né? Os vários né, exemplares pelo qual as pessoas definem coragem, a extensionalidade de coragem, né, fazer essa pesquisa. Ele vai procurar o que é que há de em comum. O que é que há de comum entre você dar um tapa numa pessoa 2 vezes o seu tamanho e você subir no ônibus do dia de esporte Santa Cruz. Então, a partir dessa extensionalidade, ele vai tentar rastrear o que é que há de comum nessas várias acepções, nessas várias definições que as pessoas em comum dão de coragem. Tá tranquilo até agora? Aperta aí, que eu viajei, que tava falando de foto só. Eu fiquei pensando no brasileiro. Caiu uma lágrima assim, né? Pelo menos eu tô nascendo. Exato, que é lágrima pra todo mundo, né? Não tá ninguém feliz, né? Então, o ponto é esse. Ele vai perguntar o que é coragem pro cara, o cara vai dizer: ah, coragem é bater alguém mais que você. Outro vai dizer: coragem é o quê? É você andar à noite sozinho. Outro vai dizer: coragem, entendeu? E a partir desses vários exemplares, a partir da extensionalidade do que as próprias pessoas em comum entendem por coragem, ele vai tentar rastrear o critério. A partir da extensionalidade, ele vai tentar rastrear o critério que une todas essas definições. Tá tranquilo até agora? Sim. E aí o segundo passo é o quê? Ele vai começar a testar o limite de aplicação dessas definições. Então vai chegar o primeiro cara: ó, cara, tu dissesse que coragem é bater num cara 2 vezes o seu tamanho, né? Ok. Mas e se o cara estiver amarrado assim, deitado no chão, e tu der um tapa na cara dele? Continua sendo coragem? Não, então não continua sendo coragem não. Então a definição que ele tinha dado inicialmente tem um limite de aplicação. Então, buscando entender o limite da aplicação desses conceitos, ele vai tentar delinear melhor os conceitos e aí ver, né, as situações que cabem e as situações que não cabem nesse conceito. Deu para entender ou ainda não? A indução é aquele de... vai pegar vários exemplos, várias definições. Perceba que isso aqui é uma indução conceitual. Não é indução no sentido que a gente estuda na ciência, né, que é você ver vários dados, vários fatos. Né? É uma indução de conceitos, uma indução de definições que as pessoas dão. Então, a parte
primeira é pegar as várias definições que as pessoas dão. Coragem é bater alguém maior, coragem é surfar no ônibus, coragem é andar sozinho à noite, né? Por aí vai. E tentar identificar o que há de comum entre bater alguém maior que você, entre andar sozinho à noite, entre subir no ônibus lotado no dia do esporte. O que há de comum entre isso? A partir da análise do que há em comum entre isso, ele vai tentar definir o que é coragem. Indução é sair um caso particular. Isso. Isso. Mas a diferença que eu estou querendo apontar para cá é que a indução é aplicada aos conceitos. Não a indução do tipo científico de você ver um ganso branco, depois ver outro ganso branco, depois ver outro ganso branco e você induz que todos os gansos são brancos. Ele está partindo do quê? Da indução das definições. Coragem é isso, coragem é isso, coragem é isso, coragem é isso. Né? Então está partindo de conceituações para determinar a conceituação. Ele não está partindo de casos particulares para dar um enunciado geral a respeito da realidade. Hã? Assim, no sentido, todo pensamento intelectual é abstrato, num certo sentido, mas porque ele está querendo partir o quê? Das experiências comuns das pessoas. Porque todo mundo, em algum sentido, entende razoavelmente o que é coragem. Ninguém vai chegar para Sócrates e dizer, coragem é você ficar comendo bolo de chocolate enquanto recebe massagem nos pés. Né? Ninguém vai dizer isso, né? Ou seja, as pessoas têm uma noção do que é coragem. Então, a partir das definições que as pessoas comuns dão, das definições que estão muito pouco claras para as pessoas, né? A partir do entendimento pouco claro que as pessoas têm a respeito do que é coragem, ele vai juntar esses vários entendimentos pouco claros para investigar o que é que há de comum, o que é que perpassa todos eles. Feito isso, ele vai também testar, né, a aplicabilidade de cada caso em comum. Então ele vai pegar a sua primeira definição, ele vai pegar a definição, coragem é subir no ônibus no dia do esporte em Santa Cruz. Aí vai dizer, certo, mas e se o ônibus estiver vazio e o ônibus for 6 horas da manhã e o jogo só vai ser 10 horas da noite? Continua sendo coragem? Não, não é. Então, o que é que mudou entre um caso e essa outra variação? Que diferença há entre esses dois casos que um exclui da coragem e o outro inclui na coragem? Está claro isso ou ainda não? Se não tiver, digam que a gente explica infinitas vezes. Mas essa questão seria o subjetivo do conceito que ele pega das pessoas. Veja, ele está almejando a objetividade. Então ele está partindo de como cada pessoa entende, porque na concepção dele, cada pessoa entende alguma parcela da verdade, digamos assim, porque é algo íntimo, é algo que a gente vivencia, é algo comum a todos nós. Então todo mundo de alguma maneira entende, mas a gente não entende de maneira perfeitamente clara. Então ele está tentando, a partir dessas várias percepções pouco claras, dessas várias percepções subjetivas, tentando filtrar o que é que há de realmente sólido e objetivo, das concepções que as pessoas têm de coragem, e o que não. Testar os casos em quando eles funcionam e quando eles não funcionam. E a partir desse processo de peneiragem, digamos assim, ele esclarece melhor o que é o conceito de coragem finalmente. Livre dessas particularidades de que cada um acha que é. Tá claro isso? Entendeu? Então, essa questão da indução conceitual seria mais no campo da essência e eliminando os acidentes, como foi na sua primeira aula? Talvez sim, talvez possa entender nesse sentido. Talvez sim. Acho que talvez seja razoável entender dessa maneira. Podemos passar? Qualquer coisa, se vocês não tiverem com dificuldade, a gente vê de novo depois. Pode perguntar de novo depois. Outro aspecto da concepção socrática é que Sócrates era um dos grandes críticos da democracia ateniense. Como a gente falou, a democracia ateniense não fazia nenhuma distinção entre as pessoas que participariam ou não no processo político, grosso modo. E aí o Sócrates diz, uma das famosas analogias do Sócrates, é que a política é uma das coisas mais importantes que a gente tem, a organização da vida social.
Então, o Sócrates diria que a gente não deveria deixar a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes que a gente tem, ao léu, né, à sorte. A analogia que ele faz é a seguinte: se a gente tivesse que fazer uma viagem de navio, se a gente tivesse que fazer uma viagem de avião, a gente não iria escolher o piloto do avião por sorteio. A gente escolheu o piloto do avião ou do navio a partir de certos critérios, né, que julgam, que fazem com que alguém seja um bom piloto, né, e a gente vai tentar evitar pessoas que tenham, né, que não atinjam esses critérios e por isso são maus pilotos. Então eu diria que a seleção da participação da atividade política deveria seguir alguns critérios, alguns valores, né? Afinal de contas, a orientação da cidade é muito mais importante e muito mais urgente do que a orientação de um navio, a orientação de um avião. Então, os critérios que a gente deveria ter, a parte, né, de o que é que permite a pessoa a participar da política, deveria ser algo mais grave, mais importante do que os critérios que a gente estabelece para determinar quem vai ser o nosso piloto de navio. Então ele defende que a organização política não deve ser jogada à sorte, mas jogada à competência de quem é um bom governante, que é um bom orientador. Então algo mais ou menos assim ao estilo da burocracia chinesa, né? Que a burocracia chinesa, ela organizava os seus burocratas por testes, né, concurso público. Mais ou menos a ideia que a gente tem até aqui, né? Você não vai escolher os juízes, né, por sorteio, você vai colocar algum padrão de critérios e só pode ser juiz quem estabelece esses critérios, quem passa por esses critérios. E aí, né, fala da dialética socrática mais propriamente. Ele achava que o representante da polis tinha que ser alguém especializado ou que as pessoas que votassem tinham que ter alguma... Quem iria decidir no governo? Quem iria decidir a organização da polis teria que ser pessoas que fossem boas, pessoas que fossem justas, pessoas que fossem decentes, pessoas que tivessem o conhecimento referente à organização política. A gente vai falar disso na República, porque a gente está tentando aqui separar um pouco o Sócrates do Sócrates platônico. Mas Sócrates defendia Isso. de que só os sábios poderiam opinar e tal. Veja, as pessoas que tivessem a competência relevante a ordenar uma cidade. E aí, obviamente, para o Sócrates, se virtude decorrer do conhecimento, né, tem que ter o conhecimento referente à vida política. Mas é porque o termo que ela usou, sofocracia, é atrelado à teoria platônica mais propriamente. Entendeu? Por isso que eu estou querendo separar. Como eu disse, estou tentando buscar alguns aspectos que a gente sabe de Sócrates a partir de múltiplas fontes. Então, Xenofonte fala disso, Platão fala disso, né? Tem outros testemunhos que falam disso, né? Que o Sócrates não defendia, era contra a democracia. E ele foi condenado pela democracia a morrer, né? Então, assim, acho que dá para entender porque ele não era muito feliz não com a democracia. Então, dialética socrática, né? Assim, com a intenção e por aí vai. Então, dialética socrática, como a gente já antecipou, né, ele investigava não questões cosmológicas, questões naturais, etc., mas questões humanas, questões que, de uma certa maneira, são íntimas a nós, de uma certa maneira, todos nós conhecemos parcialmente alguma coisa a respeito do assunto. Então, ele chegava para o interlocutor, né, perguntava o que é a virtude, né, o que é o amor, o que é a justiça. Esses aqui são alguns diálogos que tratam disso. A partir das várias respostas, né, ele ia escolher qual das respostas melhor se aproximava, melhor definia. Então ele ou escolhia a resposta A, ou a resposta B, ou fazia um compromisso entre as duas, ou, como acontece na maior parte dos casos, ele encontra que ambas são insuficientes e tenta buscar uma outra alternativa. Vocês vão ver nos trabalhos de vocês, né, esses diálogos da primeira fase do Platão, ele testa várias definições. E aí ele usa bastante ironia com as pessoas, né, ou seja, um dos
aspectos principais do Sócrates com seus interlocutores é inflar bastante o ego dessas pessoas. Ah, você que é muito sábio, entende tudo a respeito do amor, entende tudo a respeito da justiça, por favor, explica aí melhor o que é justiça, né? Porque eu estou precisando aprender, sou tão tolo, sou tão, né, bobinho e etc. Aí quando a pessoa dá a sua definição, ele vai e passa a rasteira, né? Encontra todas as falhas possíveis nessa definição. Então o que é que o Sócrates faz? Ele coloca o seu oponente que julga ter conhecimento nas alturas e se coloca, né, na parte mais rasteira possível. Por quê? Na medida que ele consegue, né, demonstrar a falibilidade desse oponente, o oponente tem que se colocar mais abaixo ainda do que o Sócrates. Né? Se você é um especialista em algo, né, e um novato demonstra que todas as suas ideias são falsas, é porque você está abaixo de um novato. Né? Então, Sócrates usava bastante da ironia para tentar construir, né, inflar o ego dos seus oponentes, para depois estourá-lo para que ele ponha-se numa posição humilde. Todo mundo que começa tem que mostrar o ônus da prova daquilo que defendia, no caso. O Sócrates dizia que não sabia nada, né? Então ele não estava propondo nada. Quem tinha que propor é a pessoa que dizia que era especialista e que sabia de algo. Isso. Só que justamente como Sócrates vai e demonstra todas as falhas dessa concepção, o cara tem que agora colocar-se no nível abaixo do próprio Sócrates. Se você sabe menos do que o cara que demonstrou que tu está errado, né, você tem que estar abaixo dele. Então ele está tentando conduzir as pessoas a uma concepção mais humilde da realidade. Mas ele só fazia demonstrar que a pessoa não sabia, ele também não sabia, né? Ele dizia que não sabia nada, né? Era ali descredibilizar. Parece aquela pessoa chata, que fica tipo, externando errado, mas não propõe nada. É exatamente isso. Nossa, Mas Isso a que gente... eu não agora, diga. que é uma curiosidade. Ele era querido no meio. Poucas pessoas, né? Ele foi votado à morte, né? Você tem uma enquete. O que é Sócrates morto? Daí mais pessoas levantam a mão que... As pessoas que levaram ele a negar ou não os feitos dele eram pessoas ligadas à política, mas assim, da filosofia. A gente vai ver isso melhor quando o pessoal fizer o trabalho. Foram 501 pessoas que votaram. É uma quantidade muito grande de pessoas, né? E geralmente quem participava dos júris eram, assim, era pago, né? Ou seja, se o cara recebia o trocado para fazer trabalho de júri é porque não devia ser a grande elite e tudo mais, né? A gente vai tentar falar justamente agora. Qual o grande objetivo do Sócrates? A gente já mencionou isso, mas a gente vai repetir, né, agora. Um dos grandes objetivos do Sócrates é o conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Né? Então, a atividade filosófica para o Sócrates era algo, de uma certa maneira, confissional. Ou seja, a gente tende, né, a gerar uma certa personagem pública. Meio que um pouco distante do que nós realmente somos, né? Então, Sócrates está querendo que as pessoas digam o que elas realmente conhecem, o que elas realmente entendem. Ou seja, parta dessa honestidade do que você realmente sabe, do que você realmente não sabe, e que você diga das coisas que sabe no grau adequado do que você sabe. Então, aquilo que você é realmente especialista, você fala como especialista. Aquilo que você é mais ou menos, você fala mais ou menos. Aquilo que você sabe qualquer coisa, você diz, ó, eu tenho uma noção assim. Acontece que muitas vezes a gente lê os 2 a 3 artigos da Wikipedia, né? E aí já sai falando como se fosse o maior especialista no assunto, né? Então, o método socrático, né, essa ironia e tudo mais, ele está tentando fazer uma busca confissional para as pessoas exporem aquilo que elas realmente sabem de si ou não sabem de si. Né? Então, ele quer rastrear o conteúdo daquilo que a gente fala, as raízes daquilo que a gente realmente vivencia, aquilo que a gente realmente experiencia. Né? Para a gente não ficar dando palavras vazias, mas palavras fundamentadas na nossa experiência. Então, né, esse jogo de refutação do Sócrates não era só para ser importuno, né, não é só para ser um cara chato que fica, né, palpitando e tudo mais, mas ele via como um processo, né, de purificação. Né? O Sócrates achava que, livrando as pessoas das suas opiniões falsas, das suas opiniões
insuficientes, as pessoas podiam, a partir disso, orientar-se, pelo menos, em busca da verdade. Então, como se algum amigo seu dissesse assim, não precisa voltar de ônibus hoje não, depois da aula. Eu passo aí para te buscar. Aí tu, pô, massa, né? Tô bem feliz, né? Que bom, vou voltar agora para casa de carro. Aí chega alguém e diz, cara, esse teu amigo não vem te buscar, não. Vai dar sua lágrima assim. Não, pô, ele vem, o cara disse que vinha. Não, pô, vem não. Eu vi que o cara tava lá bebendo, cheio da cara no bar, né, dançando lá, tecnobrega e tudo mais. Vem nada, pô, tá doido. Aí não vem. Veja. Seria muito legal se o cara viesse, né? Você quer mesmo que o cara venha, né? Ou seja, é uma ideia, é uma visão de mundo, é algo que realmente é muito agradável para você, né, achar que o cara vem. Achar que o cara não vem é uma ideia que você não quer ter nem a peste, né? Mas o que acontece? Aí vamos supor, o cara diz, não, 10 horas eu passo aí. Beleza, você fica aqui, dá 10 horas, nada do cara vir. Dá 10h15, nada do cara vir. 10h30, 11 horas, 12 horas, passou o Bacurau, né? E o cara não veio, né? Não era melhor se você tivesse tomado conhecimento e aceitado a dura verdade que você ia ter que pegar 2 ônibus para voltar para casa? Né? Porque você poderia se orientar e voltar para casa desde mais cedo. Então Sócrates ele faz esse jogo de refutação meio que nessa concepção. Se a gente tem ideias falsas a respeito da realidade, a gente vai conduzir a nossa vida tomando como base essas ideias falsas. Se a gente reconhece as limitações e as insuficiências dessas nossas ideias, a gente pode parar de direcionar a nossa vida tal como se essas ideias falsas fossem verdadeiras e ao menos buscar um caminho mais adequado, buscar um caminho mais certo em busca da autonomia, em busca da eudaimonia. Então ele fazia isso nessa passechata para, né, que as pessoas limpassem de suas ideias ruins e se melhorassem. E aí ele dizia justamente, né, que a prática dele, a analogia que ele fazia da maiêutica espiritual, né, o parto de ideias. Então a gente pode fazer essa analogia, né, a analogia que ele fazia com o processo de parto, a dialética que ele fazia era um processo análogo ao processo de parto, só que em vez de gerar bebês, gerava ideias. Então como é que a gente pode, né, analisar essa analogia? Bem, no primeiro sentido, o parteiro não pode gerar um parto em qualquer pessoa, né? Eita, tá passando pessoa na rua, eita, vem cá, vou tirar um bebê de você agora, né? Não dá para fazer isso, né? A pessoa que vai passar pelo processo de parto tem que ter algumas pré-condições. Então, de maneira análoga, o processo dialético, a vida filosófica, não funcionava com toda e qualquer pessoa, mas apenas com algumas pessoas que tivessem algumas condições, né, de querer buscar a verdade, ser honesto, né, todos esses aspectos aí. Segundo critério, o processo de parto, imagino eu, não deve ser muito agradável, deve ser bastante doloroso, né? De maneira análoga, ter alguma pessoa chata, né, quebrando a sua ilusão de que seu amigo não vai mais lhe buscar e você vai ter que pegar 2 ônibus, também é algo muito chato e doloroso, né? Então, né, as dores de você se livrar de ideias que são caras, né, são caras e são apreciadas e importantes para vocês, é um processo doloroso, né? Perceber que toda aquela base da sua existência, na verdade, é um fundo falso, é algo extremamente doloroso, né? Então, de maneira análoga, né, o parto é doloroso, tal como esse processo dialético também é doloroso. Porém, né, a recompensa, a dádiva, né, que decorre desse processo de parto, é algo de importância infinita, né? Então, da mesma maneira que a recompensa das dores do parto é ter um filho, uma das coisas mais preciosas que nós podemos ter, né? O processo da ideia socrática também é nos encaminhar para a verdade, é algo de extremo valor, uma das coisas mais importantes que nós podemos ter para a nossa existência. Então, o Sócrates fazia essa analogia, né, que a dialética ela funcionava tal como um parto. Então, tentando sumarizar alguns aspectos que estavam em jogo nesse momento da história, né, é a noção de verdade. Né, nesse embate que está acontecendo aí, está sendo posto em debate
a noção de verdade. Então, no mundo clássico, né, no mundo mito poético, no mundo da Grécia arcaica, você tinha 3 noções de verdades, 3 fontes de autoridade da verdade a respeito do mundo. Você tinha primeiro os poetas, que eles cantavam a verdade primordialmente do passado. Eles cantavam a verdade primordialmente do passado. Então os poetas eram inspirados pelas musas, as musas que sabiam de toda a história, mas eles falavam a verdade primordialmente dos acontecimentos passados. O outro grande fonte de autoridade do real, da verdade, era o vidente. Então o vidente é aquela pessoa que lê os sinais da natureza, e os sinais da natureza não são simples acontecimentos, mas são mensagens dos deuses. Então, lendo essas mensagens dos deuses, eles conseguem antecipar o que é que vai acontecer no futuro. Então, os videntes são aquele fonte de autoridade da verdade que versa a respeito do futuro. E aí você tinha os reis justiceiros. Os reis justiceiros eram aqueles que iam julgar os combates, os embrólios, as dificuldades, os conflitos do presente. Então o rei justiceiro, ele ia pegar um conflito, uma briga entre duas pessoas, entre duas partes, e através dos rituais religiosos, por exemplo, das ordalhas, ele vai estipular a verdade desse conflito e decidir quem está certo e quem está errado a respeito desse conflito. Então a gente tem 3 grandes mestres da verdade, o poeta que fala a verdade primordialmente do passado, o vidente que fala a verdade primordialmente do futuro, e o rei justiceiro que através das ordalhas e dos ritos determina a verdade do presente. Perceba que são 3 noções de verdade pessoalizadas, que dependem da autoridade, de uma pessoa que tem um acesso privilegiado e diferenciado para contar a verdade. Ordalhas são aqueles, sabe aquele nosso, tipo, você tem que pegar o pote quente, e se você segura o pote quente, você é inocente, se você solta, você é culpado. Ou então a ordalha comum era, pegava a pessoa acusada e jogava no mar. Se ele morresse afogado é porque ele era culpado, se ele sobrevive é porque ele é inocente. Então Sócrates está nesse momento inaugurando algo radicalmente novo. Ele está tentando chegar a uma noção de verdade que é despessoalizada. A verdade que o Sócrates está tentando colocar é uma verdade despessoalizada. Não depende da autoridade da pessoa que está falando ou contando os ritos. Então, no certo sentido, aproxima-se a verdade matemática. Na verdade matemática, não importa quem está falando a respeito da área dessa sala, se a pessoa calcula um lado, calcula outro lado e multiplica, esse resultado final está correto independentemente de quem fale. Sócrates está tentando buscar esse tipo de verdade às nossas questões humanas, a questão de verdade, a questão de justiça, de amor, de coragem e por aí vai. Novamente, é uma noção de verdade que independe da autoridade do Sócrates. Não é verdade porque Sócrates está falando isso. É verdade porque você está testando essas hipóteses e você está reconhecendo que de fato tem que ser dessa maneira e não de outra maneira. Então é uma verdade que independe do tempo e é uma verdade que independe da autoridade de quem está falando, mas é uma verdade que se sustenta por si só. Então é uma noção de verdade bastante diferente da noção política, que os sofistas tentavam trazer. A gente lembra que os sofistas tentavam uma verdade partidária, ou seja, algo defender um lado, uma perspectiva, uma concepção, enquanto Sócrates está tentando buscar algo que unifique, que possibilite a concordância entre qualquer pessoa. Diga lá. Isso. Essa etapa de extensão, Isso. indução. Perfeito. Ele acreditava que assim ele conseguia encontrar o conceito verdadeiro. Isso, que juntando os vários critérios e analisando o que é em comum deles e testando aplicabilidades, porque essa parte de testar a aplicabilidade é checar a fronteira. Se aplica só até aqui ou vamos mais além? Ou incorpora mais fatos? Ou será que
na verdade a gente está exagerando. Na verdade não vem até aqui, mas é mais curto do que isso. Né? Ele está testando a fronteira quando ele faz as pequenas alterações. E se o cara está amarrado, continua sendo coragem? Não. Né? Então dar um tapa numa pessoa maior tem um limite de aplicação. Se o cara está amarrado e tudo mais, não é mais coragem, deixou de ser. Então, né, o limite que a gente achava do alcance dessa definição é mais curto do que parecia em primeira mão. E aí, justamente, a partir dessa análise, desses vários limites de cada definição, ele vai tentar buscar o que há em comum delas e algo objetivo. Isso, que seria a verdade a respeito da coragem, o que de fato é coragem. E que todo mundo, fazendo esse processo de pensamento, teria que olhar e dizer, realmente, de fato, coragem é isso. Mas ele não pretendia chegar à verdade, porque a verdade é algo inalcançável, não é isso? Isso, ele pretendia chegar, apesar de... pretendia chegar, ainda que jamais consiga. Ainda que jamais consiga. Pretendia chegar. Então o projeto socrático, tentando resumir o projeto socrático, seria isso, né? Buscar trazer tudo o que há do campo do discursável, todas as palavras, tudo que a gente fala, todas as nossas opiniões, né? Tentar pegar tudo isso, né? E enraizá-los nos campos das evidências, no campo daquilo que é intuitivo. Né? Então pega tudo que a gente fala, todas as definições, todo o blá 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 da gente, e tenta buscar as raízes nas nossas evidências, as raízes naquilo como a gente realmente vê que a realidade realmente é. Não é para a gente não fazer discursos vazios, mas discursos amparados em como de fato a gente vê o mundo. Né? E a gente testando a maneira como a gente vê o mundo, né? A gente vai fazendo isso para se livrar das opiniões ruins, né? E buscar melhorar a nossa compreensão da realidade. Porém, isso não é um jogo vazio. A finalidade não está aqui. A finalidade está em quê? Em que você faça isso para absorver esse conhecimento novo na nossa conduta prática. Então a gente não fica discutindo conceito só para discutir conceito. A gente discute conceito para que a gente possa incorporar esse conhecimento novo na maneira como a gente age de fato no mundo. Né? Para a gente agir e viver de maneira melhor, mais autêntica, né? E mais feliz. Então não é algo vazio, é algo amparado na vivência, na prática, na ação. Então vou falar bem brevemente dos três Sócrates. As três grandes fontes de conhecimento que a gente tem do Sócrates. De pessoas que eram contemporâneas ao Sócrates e pessoas que a gente tem, assim, livros completos ou escritos completos. Né? Tem outras fontes, mas são muito fragmentárias, e tem outras fontes que vêm depois do Sócrates. Né? Tipo Aristóteles. O Aristóteles também faz referência ao Sócrates, mas ele não foi contemporâneo. Então o primeiro Sócrates que a gente tem é o Sócrates do Aristófanes. O Aristófanes ele era um comediógrafo, ou seja, escrevia peças de comédia para o público geral. Qual o nome dele, professor? Aristófanes. Aristófanes. A peça principal que ele trata do Sócrates é a peça das nuvens. Agora o que acontece? O problema do Aristófanes como fonte para a gente entender o Sócrates é que o Sócrates do Aristófanes é bem estranho. É bem estranho. Então estima-se que ele não está falando exatamente do Sócrates, mas que ele está usando Sócrates como símbolo para reclamar de tudo que ele acha que está acontecendo de ruim na sociedade ateniense. O que acontece? O Sócrates do Aristófanes, ele tem características que não condizem com aquela prática socrática e com as ideias socráticas. O Sócrates do Aristófanes, ele fala de temáticas dos pré-socráticos e ele age como sofista. Então ele fala dos pré-socráticos, fala como um pré-socrático e fala como um sofista. Então acontece que o que os especialistas, né, julgam é que o Aristófanes, na verdade, estava usando Sócrates, né, como uma personagem qualquer para reclamar de tudo que ele achava que estava acontecendo de ruim na sociedade cultural ateniense. E aí o que acontece? Primeiro, Sócrates era uma pessoa conhecida por todo mundo, né, como a gente viu. Então ele era um alvo fácil para que as pessoas pudessem identificar. Enquanto os sofistas, sendo itinerantes, né, passavam um ano lá e iam embora, não serviriam como alvos para a crítica dele. Então ele precisava de alguém conhecido, né, que servisse como alvo. Além disso, estima-se que o próprio semblante do Sócrates, né, permitia
uma figura caricatural, né? Isso aqui é uma máscara da comédia clássica romana, né? E esse aqui é justamente o rosto de Sócrates, né? Então o pessoal diz, né, os eruditos dizem que o próprio semblante do Sócrates faziam, né, de um alvo fácil de comédia caricatural, né? Então, como a gente falou, né, as nuvens colocam Sócrates, tentando bem rapidinho. As nuvens tratam de um pai que está indignado porque o seu filho só quer saber de gastar dinheiro com a aposta de corrida de cavalo e encher a cara e não quer fazer nada de útil da vida, né? O problema é que a gente tem mais hoje em dia não. Então o pai ficou cheio de dívida porque o filho dele só faz torrar o dinheiro, né, e não produz nada. Então esse pai tem uma grande e brilhante ideia. Já sei, vou procurar esses sofistas, né? Vou procurar o tal do Sócrates, porque o Sócrates vai me ensinar como me livrar das minhas dívidas. Aí chega lá, né, e começa a ter todas as piadas, né, que o Sócrates fica, né, o nome do lugar é um pensatório, né, um pensatório. Ele fica em cima de uma cesta, né, junto das nuvens, né, e quando o cara chega lá, tá os filósofos investigando aquelas coisas extremamente importantes que os filósofos investigam, como por exemplo, qual é o tamanho do pulo de uma pulga, né? E o Sócrates, ele coloca-se como, né, que a raiz dos trovões não é Zeus, mas a raiz dos trovões é a flatulência das nuvens, né? As nuvens, né, o peido das nuvens, né? E aí, justamente, o cara, ele tenta ser o discípulo de Sócrates, não consegue. É realmente uma linguagem assim, bem rasteira. Inclusive os tradutores, eles tentam amenizar, né, na linguagem do Aristófanes. O cara, ele não consegue ser discípulo do Sócrates, ele coloca o filho dele para ser discípulo do Sócrates. E aí que entra a cena principal, que eu coloquei inclusive para vocês lerem, que é a cena do discurso fraco e do discurso forte, né, o discurso injusto e o discurso justo, né, que o Aristófanes coloca todo esse movimento sofístico, filosófico, pré-socrático, né, no mesmo cesto, como sendo algo que corrompe a juventude e transforma os homens gregos em pessoas, né, de moralidade duvidosa, em oposição à educação clássica, poética, homérica, que faria homens viris, poderosos e tudo mais. Daí ele coloca que o discurso fraco, o discurso sofístico, vence na educação, né, do discurso forte e do discurso justo. E aí depois tem uma cena, né, uma lição de moral que o narrador dá na plateia. Vocês que estão na plateia horrorizados com as atitudes desse jovem, que ele começa a bater nos pais, né, e tocar fogo nas coisas e por aí vai. Vocês que estão horrorizados com isso, né, prestem atenção porque vocês próprios estão, né, fazendo esse tipo de atitude e criando seus jovens assim. Né. É um discurso, o debate aí é interessante para entender o drama, né, das concepções de educação e de virtude que acontecia nessa época. O segundo Sócrates é do Xenofonte, que era um historiador. Vou tentar resumir bem rápido. O problema do Xenofonte, né, é que o Sócrates do Xenofonte não tem tanta finesse filosófica tal como o platônico. O problema do Xenofonte é que ele escreveu as suas memórias de Sócrates muito tempo depois, que ele conviveu pouco com Sócrates e a maior parte da vida dele viveu fora de Atenas, na Ásia Menor, né? Então, alguns especialistas têm muita dúvida, colocam muitas ressalvas nos diálogos do Xenofonte, mas tem muitos diálogos interessantes, né? Também, além disso, ele usa o Sócrates para tratar de coisas diversas, como coisas que o Sócrates jamais teria defendido ou teria feito e tudo mais, como dar orientações a respeito de técnicas de hipismo. E o Xenofonte, sim, era um entusiasta do hipismo. E hipismo era algo que diferenciava as castas, né? Só pessoas extremamente ricas podiam ter cavalos. Então, ou seja, ele usa a personagem do Sócrates para tratar das suas próprias convicções, sua própria visão de mundo. Então, por isso que o pessoal discute. E o terceiro Sócrates, como todos nós conhecemos, é o Sócrates, né, quando ele decidiu abandonar a filosofia e apenas jogar futebol. E nas quartas de final, contra a Alemanha, ele fez aquele gol de cabeça que qualificou a Grécia, né, para semifinal contra os ingleses. O
terceiro Sócrates, obviamente, Sócrates de Platão, que a gente não vai falar aqui agora, porque a gente vai vê-lo com mais cuidado para frente. Mas eu sugiro que vocês assistam apenas ao menos algumas cenas do filme do Roberto Rossellini. Não precisa assistir tudo, tem alguns momentos que é meio parado, mas assistam pelo menos, sei lá, o julgamento de Sócrates, alguns momentos, algumas cenas, porque sendo Sócrates esse símbolo, né, que representa as características do filósofo, seria interessante vocês assistirem alguma representação, alguma atuação, né, para vocês terem uma imagem nas suas cabeças, né, quando vocês forem ler os textos, você tem alguma imagem nas cabeças de vocês, de como é que seria mais ou menos a atuação, né, o gesticular, o ritmo de fala, o tom de voz e tudo mais. Eu acho que seria interessante vocês assistirem algumas cenas para quando lermos os diálogos, ter algo em mente. Então, propor para vocês. Eu você não? Claro. Para que possamos terminar, né, nesse espírito do Sócrates de só sei que nada sei, eu vou propor a vocês que vocês façam um passeio nas bibliotecas daqui da UFPE. O que acontece? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão passar nas bibliotecas do CCSA, do Centro de Educação, do Cefis, do CAC, a Biblioteca Central e a Biblioteca do CCJ. Vocês vão passar por todos os livros e vão pegar só aqueles que lhe interessam a vocês. E vocês só vão ler uma coisa desses livros. Se for um livro de não ficção, você só vai ler o índice. Não é só o índice. Todo livro que você achar um pouco interessante, lê o índice dele e folheie a parte da bibliografia. Lê o índice e folheie a bibliografia. Se for um livro de ficção, você vai ler só a sinopse, né, por trás do livro, a orelha do livro. Para que vocês tenham uma noção da quantidade de coisas que vocês ainda não conhecem. Então, uma noção mais prática e real, né, do mundo de conhecimento, né, da quantidade de leitura, por exemplo, que um autor tem que fazer para produzir um livro. Para ver esse livro daqui que a gente fez, que eu passei para vocês. Cadê? Não vou levar não, né? A quantidade de leitura, né, de quantidade de livros que esse cara leu para fazer um negocinho desse tamanho, assim, é uma coisa monstruosa. Então, só para vocês terem uma noção, sugiro passar lá 1 hora em cada biblioteca, obviamente ao longo do semestre, vendo e percebendo todas aquelas áreas do conhecimento que de alguma maneira lhe encante e chame sua atenção.